Abriu aí, Marcos? Eu ainda não abri. Eu quis trabalhar aqui nessa condição aqui hoje, porque o tema de quinta-feira é um tema mais pessoal, né? Então eu achei que aqui nós trabalharíamos mais próximos uns dos outros. Nós temos um tema que nós estamos trabalhando todas as quintas-feiras. Se você ainda não veio aqui nenhuma quinta-feira, você pode acessar o site da igreja e lá você vai ter todos os áudios de todas as mensagens anteriores, não só das quintas, mas também o que temos trabalhado aos domingos. Verso 35. Qual é o nosso tema de hoje? Repete aí para mim. Abatidos, mas não destruídos. Esse é o nosso tema, tá? Está aí na tela que o Gustavo já deixou ali. Marcos capítulo 4 diz assim, verso 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, prendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ok? Veja bem, a gente já veio trabalhando até aqui algumas questões, acho que essa é a terceira quinta-feira ou quarta quinta-feira, já não sei mais, que nós estamos trabalhando a respeito desse tema. E durante essas quintas-feiras, o pastor tem trabalhado a ideia das preocupações. É isso que nós temos trabalhado aqui às quintas-feiras. Depois nós vamos falar em outro momento de desânimos espirituais, nós vamos falar de outros temas, mas por enquanto nós estamos focados no tema da preocupação. Eu iniciei essa série de reflexão dizendo para vocês que todos nós temos problemas, que você não é a única pessoa no mundo que tem um problema. Pessoas que às vezes passam por problemas difíceis, elas tendem a criar a ideia de que só elas têm problema, só elas estão passando por dificuldades, e que só elas, ou melhor, só o problema delas é grandão, o dos outros não é. E quem tem pedra no sapato é que sabe o quanto essa pedra incomoda o pé que está ali calçado. Então todos nós temos, você não está sozinho nesse negócio. Nós falamos também até aqui que existem preocupações que são preocupações aceitáveis. Aí o pastor usou Mateus capítulo 6, ali a partir do verso, se não me engano, 12, ou não, 25, não me lembro bem, aquele onde Jesus trabalha as preocupações da vida, e nós vimos ali que existem preocupações que são aceitáveis, mas tem preocupações que não são aceitáveis, que são preocupações desnecessárias, para não dizer que são preocupações pecaminosas. É pecado se preocupar daquela forma. E eu vou dizer para você por que isso. A gente viu também, e aí vem a resposta, que a ansiedade é uma luz de alerta que vai denunciar algo muito grave na vida da gente. Ela vai falar da nossa incredulidade, da nossa falta de fé. A ansiedade, como eu disse aqui no início das nossas reflexões, ela diz de um estado de um medo patológico, um medo acima do normal. Eu tenho tanta insegurança, eu tenho tanto medo, que eu entro num estado de alerta e de ansiedade, como se eu tivesse que resolver todos os problemas da minha vida. E pessoas que entram nesse estado de ansiedade, elas não conseguem mais depositar, vamos dizer assim, a plenitude da sua fé, o máximo da sua fé, no Deus que pode amparar a vida dela. Por isso que Jesus diz todo aquele discurso lá de Mateus 6. As aves, olha para as aves, elas não trabalham, mas elas comem. A vida de vocês não é mais importante do que isso? Não se preocupem com o dia de amanhã, cada dia vai dar o seu mal. Ele diz assim, olha, vocês, a preocupação de vocês, que é uma preocupação sadia e aceitável,
em buscar o reino de Deus e a sua justiça. E saiba que, se você fizer isso, se você se preocupar com isso, se essa for a centralidade da sua vida, você não tem que se preocupar com mais nada, porque todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A gente falou também aqui que a gente precisa identificar os sintomas e as fontes das nossas preocupações. E aí o pastor deu o dever de casa. Alguém fez, Rúbia? A Rúbia está feliz que fez. A única aluna que fez aqui, eu estou achando. Qual era? Você também, filho? Aliás, você anda me contrariando. Eu não te botei em aula de teclado? O que você está fazendo ali naquela bateria? Não era para você estar ali na parada ali? Tá. Estou entendendo isso. Qual que era o dever de casa? O dever de casa era que você identificasse o que te preocupa, não é isso? Quais são as fontes? Oi? O que te estressa? Qual é a fonte disso? Se era uma fonte aceitável, se não era. A ideia é que você entrasse em contato com aquilo que tira o teu sono, com aquilo que tira a tua paz, para que ao entrar em contato com essas coisas, você possa identificar, isso aqui é necessário, isso aqui não é necessário. E a partir daí você enxergar a realidade, tá? Hoje a nossa reflexão, ela tem por objetivo reforçar as nossas defesas espirituais. Veja bem, eu falei aqui em uma de nossas reflexões sobre esse tema, que existem duas coisas muito importantes para a gente combater a ansiedade. O que eu disse para vocês? Presta atenção. Eu disse que para a gente combater a ansiedade, primeiro, faz-se necessário um relacionamento pessoal com Cristo. Não tem jeito de você experimentar a paz de Deus que excede todo o entendimento, aquela paz prometida na palavra de Deus, se você não tiver um relacionamento íntimo com esse Deus da paz. Jesus disse, estas coisas eu digo para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão muitas o quê? Aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Veja bem o que Jesus diz, em mim vocês tenham paz. Ou seja, essa palavra em mim, lá dentro do contexto que ela é dita e escrita no original, ela traz a ideia de uma íntima relação. O que Jesus está dizendo é o seguinte, se você tiver uma íntima relação comigo, ainda que o mundo te aflija, e ele vai tentar fazer isso, será possível que você experimente uma paz, como a que Paulo vai dizer, e vai traduzir lá na frente, aquela paz que excede todo o entendimento. E por que a paz de Deus, nos lábios de Paulo, ou melhor, na pena de Paulo, ele vai dizer que excede todo o entendimento? Porque ela não depende de circunstâncias. Por isso que Paulo escreve aquele trecho lá de Filipenses, capítulo 4, verso 13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo antes? Ele diz, olha, eu posso passar por dificuldade, eu sei viver na abundância, eu sei viver na pobreza, eu sei passar por todas as situações, não com a minha força, mas reina em mim uma paz que não depende dessas circunstâncias para eu tê-la. É isso que ele está dizendo. Então, a primeira coisa para a gente vencer a ansiedade, é necessário que você tenha essa íntima relação com o Senhor Jesus Cristo. E o segundo ponto que eu disse também, que para a gente vencer a ansiedade, combater a ansiedade, a gente precisa estar pronto para agir. E para a gente estar pronto para agir, a única maneira de você se preparar para agir é quando você sabe o que você está enfrentando e de onde vem o perigo. Por isso que o pastor pediu para você, anota as suas fontes de estresse. Da onde vêm as suas preocupações? Porque se você sabe de onde vem, se você sabe o que te estressa, você vai ter condições de lidar com isso. Então, de tudo que a gente viu até aqui, o que ficou claro para nós é que existe uma íntima relação entre o nível da nossa fé e as nossas ansiedades. Tem uma relação íntima essa realidade. E se a ansiedade denuncia a nossa incredulidade, entender isso é importante, porque eu passo a entender também que, para que eu alivie a minha ansiedade, eu preciso trabalhar a minha fé. Então vamos reforçar a nossa fé. Se eu sei que a ansiedade denuncia a sua incredulidade, a sua falta de fé,
Então, ponto inicial para a gente começar a trabalhar o alívio das suas ansiedades é mexer naquilo que pode combater a ansiedade. Isso a Bíblia diz que é a nossa fé. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Isso é uma promessa, gente. Esse texto de João 10:10, como é que ele começa? Alguém lembra? O ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. Jesus disse: mas eu não. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. A pergunta é: pastor, aonde está essa vida em abundância que eu não experimento ela? Aonde está essa vida em abundância que eu não vejo em mim nem na minha família? A vida abundante que Jesus promete, do ponto de vista humano e terreno, porque aqui tem relações espirituais profundas, eternas e grandes, metafísicas, transcendentais, o que Jesus está falando que aqui na terra, a única forma de você experimentar vida em abundância é o ensino dele estando em você. É isso que produz vida. Porque a hora que o ensino está em você, você tem uma fé capaz de passar por várias dificuldades na vida, sem que você se abale ao ponto de perder completamente a noção, a razão e até o sentido da sua vida espiritual. Então, reforço da fé é muito importante. Então, essa vida abundante prometida por Jesus é justamente o ensino dele em nós. Veja bem, no texto que nós lemos, os discípulos de Jesus, homens experientes, acostumado a transitar naquele lago, aquele lago é um lago comum para eles. Pedro é pescador, todos nós sabemos. André é pescador, o irmão dele, todo mundo ali mexe com essas coisas. Alguns discípulos de Jesus, eles foram tirados de trás das redes. Eles já tinham essa profissão de estar em barcos. E certamente já experimentaram momentos parecidos com aquele ali. Aquele vento, por mais forte que ele tenha batido, ele não era nada tão estranho para a vida daqueles homens. Mas naquele dia, o vento bateu um pouquinho mais forte. E eles temeram isso. E Jesus estava dormindo no barco. Ele estava lá descansando. Porque é isso que a fé faz na gente. Pode estar ventando o que for. Você dorme. Nada tira o teu sono. Eu me lembro uma vez, eu atravessava muito a Baía de Guanabara, porque eu morava em Niterói e trabalhava no Rio. Então aquela travessia Baía de Guanabara era uma coisa cotidiana, diária na minha vida. E a gente, há uns anos atrás, só tinha a barca para atravessar. Depois é que criaram uma linha de ônibus que atravessava pela ponte. Mas na minha época de que trabalhava no Rio, a gente só podia ir de barca. E a barca não era como é hoje. A barca hoje é toda lacradinha. Naquela época era um negócio aberto, a barca tinha uma coisa que parecia um beiço daqueles índios. Já viu aqueles índios que tem aquela... E aquela proa ali, ia todo mundo sentado com as pernas balançando ali, atravessando a ponte. É só você pegar uma filmagem, deve ter no YouTube, antiga, de travessia de barco, você vai saber o que eu estou falando. E nas laterais também. Depois é que aquilo ali foi controlado. Um dia, a barca atracou. Eu entrei dentro da barca e a barca, ela saía, agora já não faz mais isso, ela saía de ré e ela fazia manobra para ela ir para frente. Já andou? Ela fazia assim. Quando ela foi fazer essa manobra, que ela ficou de lado, bateu um vento, irmãos. Mas começou a entrar água dentro da barca. Você precisa ver o desespero das pessoas. Não tem aquelas boias? Aquilo parecia sorrisal. Tudo de isopor velho. As pessoas não tiravam o ganchinho para tirar um colete. Elas quebravam e aquelas madeiras iam batendo na cabeça das pessoas. E sabe o que eu fiz? Nada. Eu só fiquei sentado assistindo toda aquela bagunça. Sabe por quê? Porque eu tinha muita fé em Deus? Não, é porque eu sabia que barca não afunda. Você já viu a notícia de uma barca ter afundado? Barca não afunda, irmão. Deixa eles bater a cabeça à vontade. Esses caras estavam dentro de um barco, mas o desespero nas pessoas bate.
E o que Jesus fazia? Jesus tinha tanta certeza que aquele barco não afundaria, que simplesmente ele dormiu. E aqueles homens então acordaram Jesus, Jesus acalmou a tempestade, e eles falaram, ó aqui, ó, o senhor não se importa com a gente, não? Não passa. Podemos morrer? E Jesus retruca essa pergunta perguntando, vocês não têm fé, não? Vocês ainda não? E era justamente, veja bem agora a questão, o maior problema, essa é a questão que eu quero que você entenda nessa noite, agora que é o ponto nevrálgico da coisa, eu vou falar disso 2 vezes. O problema deles não era a tempestade. Qual era o problema deles? A falta de fé. Então às vezes você fica ansioso, o problema não é o problema é que você não tem fé. É isso que Jesus estava trabalhando. Que o problema do medo deles, da ansiedade deles, do temor deles, do apavoramento deles, não era a tempestade. O problema era eles que não tinham fé o suficiente para que aquela tempestade minimizasse os que eles pudessem passar por ela e permanecer com a sua vida inabalada, com o seu sentido preservado e tudo mais. Então, se a fé é o problema, a gente precisa trabalhar nisso. Davi, no Salmo de número 37, ele fala, confia nele, entrega teu caminho a ele, descansa nele. João, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 4, ele diz, porque todo que é nascido de Deus, ele vence o mundo, e esta é a vitória, a nossa fé. Olha só o que João falou. Sabe quem é esse João? Ele estava lá dentro do barco. Traduz o negócio. Me dá um microfone de mão se você quiser, tá, Caio? Se quiser me dar um de mão. Ok? Ele traduz agora, ele diz, nós podemos vencer o mundo, aquele que está em Cristo pode vencer o mundo. E ele vai dizer, você sabe como é que vence o mundo? Você sabe o que vence o mundo? A nossa fé. É isso que faz a diferença. É isso que trabalha a nossa ansiedade. É isso que é capaz de trazer a gente para uma bonança interna, ainda que tudo lá fora esteja corroborando para que não haja. E aí a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela vai guardar o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Como é que eu construo uma fé na minha vida? Capaz de me ajudar nos momentos em que a ansiedade bate na porta do meu coração. Primeira coisa, você precisa aprender a desenvolver uma vida de adoração. É isso que Paulo está dizendo. Não se preocupem, Paulo está dizendo. Adorem. É isso que ele está dizendo. Por que Paulo diz isso? Porque quando você adora, você está reconhecendo a majestade de Deus, a grandeza de Deus, a soberania de Deus, o domínio de Deus. Você está reconhecendo quem Deus é. Quando a gente adora Deus, nós estamos reconhecendo quem Ele é. O problema é que quando nós não adoramos a Deus, nós tiramos os olhos de quem Ele é e começamos a colocar nos olhos nas coisas que atormentam a vida da gente. Aí a gente perde a confiança em Deus. Você quer ver uma coisa interessante? Isaías tem uma história bem bacana, porque ele é um profeta num tempo difícil do povo de Israel. O povo de Israel estava numa rota de colisão com Deus. Por quê? Pecado, idolatria, mistura, esquecimento de Deus, paganismo dentro do povo de Deus, mundanismo dentro do povo de Deus. E é nesse tempo que Isaías é levantado para profetizar. Isaías sabia que a profecia dele era uma profecia de juízo, e que esse juízo viria sobre o povo de Deus e que muita gente ia sofrer. Mas ele tinha talvez alguma esperança no rei Uzias, porque a Bíblia diz lá em 2 Crônicas, se não me engano no capítulo 24 ou 26, que Uzias foi um rei que administrou as coisas segundo o coração de Deus, assim como o pai dele tinha feito. Entretanto, um pouquinho mais na frente, o mesmo texto de Crônicas vai dizer que Uzias, o orgulho tomou conta do coração dele, porque a mão do Senhor era com ele,
E ele peca diante do Senhor e Uzias é cometido de lepra e morre. Quando Uzias morre, o que passa na cabeça de Isaías? Poxa, minha única esperança de que esse povo pudesse então ser resgatado de volta para o Senhor, um rei justo, um rei que estava pensando segundo o coração de Deus, agora ele morre. Ou seja, eu só tenho agora o juízo de Deus para dizer para essas pessoas. Aí vem o capítulo 6 de Isaías. Na época da morte do rei Uzias, quando Isaías vai adorar, ele vê a glória do Senhor. E ele vê a grandeza do Senhor. O que Deus está fazendo com Isaías? Isaías, tira os olhos do problema e olha para mim. Olha para mim. É isso que Deus está fazendo com ele. Me adore, me louve, fale de mim, reconheça a minha grandeza e deixa que eu vou tratar desse povo, porque assim como eu tenho mão pesada para esse povo, eu tenho também palavras de salvação para essa gente, eu tenho renovo para dar para eles, ou seja, eles é um problema meu, não é seu. Vai dormir, Isaías. Então, quando a gente desenvolve essa vida de adoração, nós começamos a desenvolver uma fé no Deus como Ele é, majestoso, grande, poderoso. Então, qualquer coisa venha atormentar a sua vida, adore. Reconheça a grandeza de Deus. E a gente tem uma tendência muito grande, quando a gente está passando dificuldades, a ver só a parte negativa das coisas. Veja a grandeza de Deus, adore a Deus. Você vai ver como sua fé começa a ficar renovada. Eu posso seguir um outro passo também para o renovo da minha fé, baseado nesse mesmo texto. Paulo diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pelo quê? Súplica. Sabe o que é súplica? É uma atitude anti-orgulho. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que nós devemos nos aproximar de Deus com um anseio muito grande, e com uma humildade muito grande, e com um grande e completo senso de dependência de Deus. É uma coisa anti-orgulho. Lembra que na semana passada eu falei que uma das fontes de preocupação é exatamente o próprio orgulho das pessoas? Pessoas muito orgulhosas, sabe o que acontece com elas? Elas ficam gravitando em torno, primeiro, dos seus prazeres. Tudo é para ela. Ela gira em torno do próprio Deus buscando algo para ela. Ela não tem visão para fora dela, ela tem sempre, tudo redunda nela. Ela fica gravitando em torno dos seus desejos o tempo todo. E ela também fica gravitando em torno dos seus problemas pessoais. Porque ele é um problema, ela precisa se haver com aquilo, ela precisa se livrar daquilo. Quando nós partimos para Deus com esse coração de súplica, nós começamos a vencer a ansiedade, porque a gente começa a trocar o orgulho pela humildade. E aí é na humildade que nós reconhecemos nossa absoluta insuficiência e nossa total dependência de Deus. No orgulho você não conhece isso. No orgulho você vai ficar ansioso, porque toda vez que você olhar um problema, você vai olhar ele e vai dizer assim, eu posso remover essa planta daqui? Ah, eu posso. Então eu vou remover. Eu posso remover essa pedra daqui? Ah, eu não posso. Então essa pedra é um problema, porque ela nunca vai sair daí. Quando você reconhece a grandeza de Deus e a sua insuficiência, você vai ver que ainda que você não consiga remover isso, Deus tem o poder de remover para você. E se Ele não remover, Ele vai fazer igual naquela história, em que o homem estava na porta de uma caverna, e Deus disse para ele, empurra a pedra. E ele empurra. Todo dia ele empurra a pedra, e a pedra não se move nada. Mas ele continua empurrando. Até que um dia Satanás chega lá na porta daquela caverna e diz, está vendo só? Deus é doido, mandou você empurrar um troço que não sai do lugar. Larga isso, homem, para de empurrar essa pedra. Mas Deus mandou empurrar a pedra, ele continua, e o diabo tentando, até que um dia Deus aparece, ele diz, Senhor, eu não estou entendendo mais nada. Só manda eu empurrar um troço que não sai do lugar. E Deus disse para ele, eu te mandei tirar a pedra do lugar? Não falei para você tirar a pedra. Falei para você empurrar. Empurra a pedra. Olha os teus braços. Lembra como ele era fino?
agora estão fortes. Olha os teus ombros como estão largos, olha as tuas pernas como estão robustas. Olha o que eu fiz com você. Você não é mais o mesmo homem de quando você começou a empurrar aquela pedra. É assim que Deus trabalha na gente. O problema é que a gente quer ver logo a pedra lá em cima, né? Ninguém quer empurrar a pedra, meu irmão. Está errado. Deus quer trabalhar na gente. Eu aprendo nessa caminhada de reforço da minha fé. Segundo o texto diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Quando nós estamos preocupados, quando eu disse, na semana passada nós valorizamos mais os aspectos negativos, e Paulo está dizendo, você precisa olhar os pontos positivos, o que Deus está fazendo na sua vida. Aos Tessalonicenses, Paulo escreveu, em tudo dais graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Biblicamente, nós temos muitas razões para a gente andar de joelho glorificando a Deus. Por exemplo, uma delas é pela salvação. E nós, batistas, baseado lá em João capítulo 10, nós ainda temos a certeza de que uma vez salvo, salvo para sempre. Ou seja, aquilo que Deus te deu de mais precioso, ninguém arranca da tua mão. Isso é para andar de joelho, como diz os nossos irmãos pentecostais, pastor, é para aplaudir de pé. É para aplaudir de pé, é para glorificar Deus todo dia. Senhor, o meu maior problema está resolvido. Imagina você amanhecer, não ter isso resolvido. Você tem ideia do que é inferno? Você tem ideia do que é essa coisa de morrer sem salvação? Você imagina que você não precisa mais se preocupar com isso. Vive a tua vida, você está salvo. A gente pode dar graça pelos perdões dos pecados que nós recebemos em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, ele diz que em Cristo nós fomos, todos os nossos pecados foram perdoados. Isso é justificação, isso é evangelho. É Deus pegando em Cristo toda a nossa dívida de pecado e cravando lá na cruz e dizendo, olha, eu te perdoo. Você não merece não, mas eu perdoo você. Isso é graça. Olha, não tem aquilo que eu ia imputar sobre a sua vida, toda aquela ira de Deus, isso não vai haver mais, isso é misericórdia. É Deus não dando o que você merece, na graça Ele dá exatamente o que você não merece. Isso é para glorificar de pé. A gente precisa agradecer porque nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Nós recebemos uma herança celestial e nós temos a promessa de socorro e de proteção de Deus. Só isso, irmão, já basta. O grande problema, como eu já falei aqui até hoje sobre esse tema, é aquela briga dos tesouros. Se o teu tesouro é terreno, se ele falta, você fica triste. E vai faltar. Porque quem de nós aqui, por mais bem-sucedido que você e eu possamos ser, quem de nós aqui tem tudo o que deseja? Em algum momento, alguma coisa vai faltar. Por isso que Jesus vai dizer, olha, não aplica o teu coração nisso. Aplica o teu coração naquilo que nunca pode sair da sua vida. Aquilo que é eterno. Aquilo dura para sempre. Mas aqui, tudo que você deseja é efêmero, é passageiro. Hoje é, amanhã não é mais. E nós, que já estamos mais avançados em idade, amém, irmãos? Amém, Brito? Glória a Deus. A gente sabe que os nossos sonhos são estranhos, né? Eu não sei se já aconteceu com você, sonhar com uma coisa, desejar tanto uma coisa, no dia que você conseguir não faz o menor sentido. Já passou por isso? Você deseja tanto aquele negócio, aquele objeto, aquele... Sei lá, você lutou a vida inteira por aquilo, um dia aquilo cai de paraquedas, você tem. Aí você fala, incrível, isso não faz nenhum sentido. Não é? Mas as coisas de Deus fazem todo sentido. Todas essas coisas já nos são suficientes para darmos graças o tempo todo. Nós somos orientados a dar graças em todo o tempo, em momentos bons, mas também em momentos difíceis. É bom dar graças a Deus quando está tudo equilibrado, né? As contas estão equilibradas, a saúde está equilibrada, os lazeres estão equilibradinhos, mas às vezes é difícil dar glória e dar graças a Deus quando as coisas não vão tão bem assim. Aí é que entra o nosso momento. E para a gente ir caminhando para o final, eu preciso também reforçar a minha fé
apresentando a Deus todos os meus pedidos. Paulo vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas vossas súplicas diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica. Apresentar a Deus os nossos pedidos é uma forma de reconhecimento do seu poder, da sua soberania e do seu controle. Entretanto, uma pergunta deve ser respondida: do que realmente você precisa? Essa é a grande questão. Veja bem o que Tiago diz, lá no capítulo 4, versos 2 e 3. Vocês cobiçam coisas, mas não têm. Vocês matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Vocês não têm, porque não pedem. E quando vocês pedem, vocês não recebem, porque vocês pedem por motivos errados, para gastar nos seus próprios prazeres. Por isso que a pergunta é: o que realmente você precisa levar a Deus? É necessário ter a coragem de entrar em contato com a real necessidade para que a gente vença a ansiedade. Por exemplo, imagina que um jovem que tem uma prova importante daqui a 10 dias, ele está muito ansioso por isso. Ele não dorme direito, ele já procurou psicólogo, já procurou médico, já conversou com um monte de igreja, já foi no pastor da igreja, já veio no culto de quinta-feira, abatidos, mas não destruídos, ouviu as 3 mensagens para trás, mas continua ansioso. Ele já sabe que Deus é poderoso, que isso é pecado, tá, mas ele continua do mesmo jeito. Imagina um sujeito dessa forma. E aí você começa a conversar com ele, você percebe que ele investiu boa parte do tempo dele fazendo outras coisas que não contribuíam para a aquisição de conteúdo para a realização daquela prova. E ele está ansioso pela prova. Então ele vai orar ao Senhor pedindo que o ajude a tirar uma boa nota na prova. Mas ele vai mal na prova. Qual deveria ter sido realmente a oração desse jovem? Qual era a necessidade dele? Talvez o que ele precisasse levar a Deus não era: Deus, me ajuda a passar na prova. Talvez o que ele devesse levar a Deus: me ajuda a vencer essa preguiça, essa desatenção, essa murrinhagem na minha vida, para que eu possa focar e estudar naquilo que é necessário para eu fazer essa prova. Deu para você entender um pouco disso? Às vezes você leva para Deus coisas que não é aí. O problema não são as coisas. Lembra de um pai? Olha que interessante. Tem um pai na Bíblia que o filho estava endemoniado. E aí levou em tudo que é lugar. Levou nos apóstolos, levou no outro, tinha lá no canto lá de Jerusalém, levou em tudo, ninguém resolveu o problema. E chegou para Jesus: olha, já até teus discípulos já oraram, o troço não vai. Aí Jesus disse para ele assim: se tu crer, você pode, porque tudo é possível ao que crê. E o texto diz: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Qual era o problema desse pai? Era o filho endemoniado? O problema dele era a incredulidade. Então, quando Paulo diz: leva as tuas súplicas, leva tudo perante a Ele, você precisa levar aquilo que realmente é necessário que Deus mexa na sua vida. Quando Tiago diz: vocês pedem, mas não recebem porque pede mal, porque na verdade estava clamando a Deus não pela necessidade, mas estava clamando a Deus por resultado de coisas, ou por coisas que não iam levar o reino a se engrandecer, mas só a pessoa, só a pessoa. Senhor, abençoa a minha vida, o eu, a minha vida, os meus filhos, meu pai, o meu avô, a minha casa, o meu trabalho, o teu reino, não. É sempre eu. E nem sempre essas orações são respondidas. Então, se eu quero reforçar a minha fé, para a gente concluir, segundo Paulo, para que a minha fé seja fortalecida, eu preciso dar os seguintes passos, como eu disse: eu preciso adorar mais do que me preocupar. É o que Paulo disse: não andeis ansiosos, ou seja, não se preocupem, adorem.
Você quer reforçar sua fé? Adora mais do que você se preocupa. Toda vez que você pensar em se preocupar, começa a adorar. Adora. Segundo, suplique mais do que se orgulha. Suplicar mais do que se orgulhar. Clame ao Senhor e suplica. Vá ao Senhor com o coração humilde, quebrantado. Nós estamos precisando ver isso no povo de Deus. Quebrantamento, crente chorando. Crente, depois de ouvir a palavra de Deus, de orar ao Senhor, de ler a palavra de Deus, crente chorando de lágrimas, se quebrantando diante do Senhor. Nós estamos precisando ver isso no meio do povo de Deus. Agradeça mais do que você reclama. Agradeça mais. Veja o que Deus tem feito na sua vida, em lugar de ver aquilo que não está acontecendo na sua vida. E por último, peça de forma correta. Peça, entre em contato com a sua necessidade. Qual é o seu problema? Talvez o seu problema não seja as coisas que você está pedindo, mas algo que Deus precisa trabalhar dentro da sua vida. Amém? Na próxima vez que nós nos encontrarmos numa quinta-feira, nós vamos reforçar ainda um pouquinho mais as nossas defesas espirituais. Nós vamos falar um pouquinho mais de fé, de viver pela fé. Mas é importante que você saia daqui com isso na cabeça. Você precisa desenvolver uma fé capaz de ajudar você nos momentos mais difíceis da sua vida.